Olá, eu sou Caroline Amaral e hoje nós iremos estudar o programa da Anja 51 Ra-Ra-Cia, Medicina Universal Pedra Filosofal. Seu nome sagrado significa Deus oculto. O salmo do anjo é: Ao Senhor, glória eterna, alegre-se o Senhor em suas obras. Salmo 104, versículo 31. O resumo dos poderes são a medicina universal, a pedra filosofal e a compreensão do universo, revelação dos segredos da natureza, contemplação e iluminação divina, proteção contra os que abusam da boa-fé, contra charlatães e enganadores. O que se pode obter de Ra-Ra-Cia? A medicina universal, a cura dos enfermos, a capacidade de detectar a causa das doenças e realizar a cura definitiva. A pedra filosofal, a compreensão dos altos mundos celestes e a verdade essencial dos raciocínios justos. A sabedoria e a compreensão da dinâmica do universo e suas leis. Revelação de mistérios e segredos da natureza. Conhecimento das altas ciências pela via da inspiração. Elevação da alma pela contemplação. Iluminação divina e uma missão redentora. Desapego, bondade infinita e serviço divino incondicional. O conhecimento do selo planetário e zodiacal de todos os animais, plantas e metais. O estudo da medicina, química, física e ciências abstratas. Favorece as descobertas úteis à sociedade, rege os grandes curadores. Para compreendermos melhor o poder do anjo, é importante visualizar seu posicionamento na árvore da vida. A árvore da vida é esse diagrama que mostra a estrutura do universo, desde o macrocosmos e também o microcosmos, todo o processo evolutivo do universo e também do ser humano. A árvore mostra como são criadas todas as coisas dentro da realidade material, todas as etapas de densificação da energia até se concretizar na realidade material. Então, tudo se inicia no desígnio divino, que é a vontade divina, o fogo divino da vontade, que vai galgando todas as etapas, que são as séfiras, e vai percorrendo esse caminho desde a primeira séfira e vai se densificando até se materializar na 10ª séfira, que é a realidade material, a Terra. Então, são vários símbolos, vários arquétipos, vários significados, é um estudo complexo. E os anjos da Cabala, eles estão posicionados dentro da árvore da vida. Nós podemos visualizar os anjos distribuídos em coros, de 8 em 8, da primeira séfira à 9ª. Então, nós temos o coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, das virtudes, dos principados, dos arcanjos e dos anjos. Cada coro angélico é regido por um príncipe regente. E essa visão da árvore da vida nos permite trabalhar com o conceito de moradas filosofais, né? numa perspectiva do ser humano, da psique humana, da realidade humana, do microcosmos. São esses compartimentos da nossa estrutura anímica onde nós armazenamos as essências de cada anjo. Então, por isso é importante estudar a posição sefirótica do anjo, que nos permite compreender mais profundamente a natureza do poder emanado. Cada um de nós possui essas 72 moradas, que são os pontos de armazenamento das essências dos 72 anjos dentro de cada um de nós. Trabalhar construindo o equilíbrio de todas essas 72 essências emanadas vai fazer com que possamos regenerar a nossa natureza humana. Esse é o trabalho proposto pelos anjos. A anja número 51, Ra-Ra-Cia, se localiza na 7ª séfira, Netzat, regida pelo planeta Vênus, e dentro da 7ª séfira, ela ocupa a posição referente à 4ª séfira, Resed, que é regida por Júpiter. Ela é o terceiro anjo do coro dos principados, e o príncipe regente desse coro é o arcanjo Raniel. A 7ª séfira, Netzat, regida por Vênus, se localiza na base, do pilar da coluna da misericórdia da árvore da vida. É a terceira séfira dessa coluna. A função dessa séfira é elaborar o germe do pensamento humano, visando a implantação no mundo material, a materialização.
Toda essa programação de experiências que vem dos planos superiores, das etapas anteriores, elas necessitam adquirir uma forma mental. Então é nessa séfira que essa forma é elaborada, para depois ser materializada na séfira seguinte, que é Hod. Então em Netzat existe uma forma tênue das coisas, elas não são percebidas pelo intelecto, e sim contempladas pela fé e por meio da arte. Que o desígnio ele é percebido pelos olhos do espírito ou no êxtase da fé. É o centro que inspira beleza e vem nos dizer que não devemos venerar apenas o útil, mas também o belo, o elemento que torna tudo harmonioso. Então é nesse centro que os artistas recebem a inspiração para suas obras e os apaixonados a matéria para alimentar o seu amor. Netzat representa os instintos e as emoções. É por meio da dança, do som, da cor que entramos em contato com os anjos do coro de Netzat e podemos evocá-los. Os anjos desse coro são os Elohims, que são os principados, deuses ou regentes da natureza. O coro dos principados é formado por 8 anjos, do anjo 49 ao 56. Então são os anjos Verruel, Daniel, Rahaciá, Imamiá, Nanael, Nitael, Mebarriá e Poiel. Esses anjos formam o coro dos principados. Os principados são os guias, mensageiros divinos, são enviados para grandes missões, são protetores dos povos. São os anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. São revestidos de uma autoridade especial para essa missão. Presidem os reinos, as cidades e os países. Exercem o domínio e energia vitoriosa através dos sentimentos e emoções. Os principados se encarregam de criar a semente da forma, que depois, em etapas posteriores, irá se materializar. São anjos também que protegem a fauna e a flora, criam as plantas e tudo que existe no reino vegetal. Eles velam pelo cultivo das boas sementes em todos os âmbitos, na agricultura, no campo das ideologias, da arte e também da ciência. O coro dos principados é regido pelo arcanjo Raniel, conhecido como Príncipe Anael, regido por Vênus. Seu nome significa graça e alegria de Deus. O arcanjo Raniel é o governante das virtudes do amor, da beleza, da harmonia e da graça. Esse arcanjo nos enche de amor, alegria, harmonia, paz e nos move em busca de nossos sonhos, ideais e desejos. Ele rege todas as manifestações dos casais, casamentos, amigos queridos e todas as expressões artísticas que destacam a beleza e criações humanas, por meio da arte, da música e da inspiração amorosa. É um portador de alegria e ele é representado em suas mãos carregando uma lâmpada, iluminando com sua luz. O arcanjo Raniel, sua principal virtude é o amor. Ele possui uma energia de cura poderosa, tanto para os casais, amigos, situações de inimizades ou conflitos. Para aumentar a autoestima, a harmonia familiar, ajuda nos desgostos e decepções e todos aqueles sentimentos que mantêm os seres humanos necessitados de amor. Dentro da sétima séfira, essa anja ocupa a posição referente à quarta séfira Resed, regida por Júpiter, que é o grande protetor. A quarta séfira Resed, que expressa o poder divino, é o centro do qual emana todo o poder, o realizador das bondades. Por ser regido por Júpiter, acontece essa expansão de toda a força. Então leva a perfeição até as últimas consequências e o esplendor em tudo o que toca. Representa o desejo de compartilhar incondicionalmente, a generosidade e a extrema compaixão. Representa a abundância do universo material e seu esplendor. Resede ao paraíso terrestre. Adão e Eva somos nós num momento de nossa evolução. Na verdade, são estados de consciência humana. Essa combinação sefirótica Vênus da sétima séfira com Júpiter da quarta séfira vai trazer a expansão da energia sem limites. Os recursos de Resed serão utilizados em sua plenitude, sem freios, e as construções serão esplendorosas, espetaculares. Poderá haver movimentação entre pessoas importantes e fácil obtenção de favores de autoridades. Essa combinação virá a proteção, os favores, proteção para os negócios, amores por pessoas que pareçam maiores e que são devido às influências expansivas jupiterianas. Essa anja rege o caminho cabalístico número 21, representado pela letra Kaf. Os cabalísticos indicam fases da consciência que fazem com que a alma desenvolva a sua compreensão do universo.
Caminho 21 é o caminho cabalístico que une a sétima Séfira, Netzat, a quarta, Resed, em sua trajetória de retorno pela árvore da vida. Ou seja, a caminho das realidades espirituais, retorno para a primeira Séfira, para a morada celestial. Nós podemos observar que a árvore da vida nos mostra as duas trajetórias de caminhos. O caminho no sentido do espírito para a matéria, que é o caminho de ida para a realidade material, e o caminho de retorno para os planos divinos, que seria de Malkut à primeira Séfira. E existe todo um estudo cabalístico da árvore da vida de cada um que nos mostra quais são os sentidos, posicionamentos de cada aspecto da nossa natureza conforme o estudo do nosso mapa astral. O 21º caminho, ele se chama inteligência da conciliação e da recompensa. Ele é chamado dessa forma porque recebe a influência divina e opera por meio das bênçãos dadas a todas as existências e a cada um em particular. Esse caminho vai trazer os ideais, as aspirações que cativam a imaginação dos seres humanos. Então, nesse sentido, o símbolo mais importante para nós, para a humanidade ocidental, é a busca pelo Santo Graal. A influência desse caminho age nas emoções, essa aspiração indefinida que leva os homens e mulheres a se colocarem na busca espiritual. É nessa fase que nos tornamos buscadores no mundo interno. Embora muitos escolham o caminho das aventuras físicas ou se deixem apaixonar pelas viagens. Então, por isso que esse anjo tem alguns aspectos que nos traz a renúncia, né, de prazeres materiais e o desejo voltado para a percepção das realidades espirituais. Na tabela do octo, a anja 51 pertence ao octo do anjo 6, Lelahel, que é luz, compreensão de tudo. No ciclo diário, ela atua junto com o anjo 15, Hariel, no mesmo horário em turnos diferentes. Então, a Rahaciá vai reger o horário de 16h40 a 17 horas e o anjo Hariel de 4h40 a 5 horas no ciclo diário. Podemos dirigir orações diárias, nos conectar nesses horários com esses dois anjos. Eles trabalham juntos. No aspecto astrológico, a anja 51 é o terceiro anjo do signo de Sagitário. Ela rege na morada de 10 a 15 graus de Sagitário, que é do elemento fogo, no segundo decanato desse signo. O signo de Sagitário é o terceiro signo do elemento fogo. O elemento fogo, ele exalta todo esse percurso do desígnio divino, desde a formação da semente, que seria o aspecto Iode, que começa em Áries, até a sua materialização, que é em Sagitário. Então, a semente da vontade divina se forma em Áries, se interioriza no indivíduo em Leão e se exterioriza na sociedade no signo de Sagitário. Por isso, os sagitarianos são muito importantes na sociedade. Os sagitarianos são regidos por Júpiter, que é o pai dos deuses. Então, quando eles possuem o verdadeiro conhecimento, eles podem se transformar nos grandes professores, grandes líderes. O signo de Sagitário é representado pelo centauro, com uma seta apontada para o alto, para o infinito. Tem a simbologia metade homem, metade cavalo, que representa a nossa parte instintiva, a sabedoria do corpo, vai trazer todos os esportes, enquanto que a metade humana simboliza a razão. Esse signo vai estar trazendo a dualidade entre o instinto e a razão. A flecha apontada para o alto mostra que há alguma coisa para além da razão. Então, é uma energia que vai trazer a fé que vai impulsionar para algo transcendente. Metas de evolução, de querer ir sempre mais longe. É daí que vem essa capacidade de acreditar nos próprios sonhos, a coragem para enfrentar os desafios e o desconhecido. Esses nativos desse signo portam em si essa chama sagrada que iluminou todos os grandes filósofos da humanidade e todos os aventureiros, impulsionando eles a ir sempre além do já estabelecido. Os sagitarianos e esse signo, ele traz uma energia de alegria, de felicidade, de bom humor. E as características jupiterianas, eles vão ter tendência em exagerar um pouquinho. Pelo livro do Raziel,
é o terceiro signo do fogo, que é, no caso, a materialização do desígnio divino que se iniciou em Áries. O signo de Sagitário é o terceiro signo do elemento fogo, então é onde acontece a materialização do desígnio divino que se iniciou em Áries. Mas o indivíduo ele nem sequer está consciente do que lhe acontece. Tudo se estabelece automaticamente. Ele é utilizado por Deus para dar forma ao mundo. O signo de Sagitário está relacionado à casa número 9. E da casa 1 ao 9 acontece uma longa viagem. Então, o desígnio divino percorre essa longa viagem até a casa 9, que representa os projetos de vida, a mente superior, alcançar níveis de evolução superiores, fé, religião, valores do espírito, educação superior, a língua estrangeira, viagens, filosofia, leis. A casa 9 também vai trazer a força moral que a pessoa acumulou ao longo das vidas, o vencedor do combate entre o bem e o mal e o grau de religiosidade do indivíduo. A ordem dos signos de fogo é representada também dentro dos decanatos do signo de Sagitário. O primeiro decanato vai de 0 a 10 graus do signo de Sagitário, regido pelo anjo 49 e 50. Nesse primeiro decanato, o sagitariano vai estar vivenciando a recapitulação do signo de Áries, vivenciando pendências que foram deixadas no signo de Áries. O segundo decanato do signo vai de 10 a 20 graus de Sagitário, regido pelos anjos 51 e 52, e vai estar sendo feita a recapitulação do signo de Leão. E o terceiro decanato, que vai de 20 a 30 graus do signo de Sagitário, e os sagitarianos estarão vivenciando o signo de Sagitário no cenário de Sagitário propriamente dito. É regido pelos anjos 53 e 54. O segundo decanato de Sagitário é regido pelos anjos 51 e 52, e nesse decanato será feita a recapitulação do signo de Leão, que não foram realizados no momento devido. No tarô ele é representado pelo 8 de paus. Em Leão acontece a interiorização do desígnio divino no interior do indivíduo. Então, essa tarefa não foi realizada completamente, então as pendências desse período se acumulam aqui e são apresentadas agora para o indivíduo. Então, numa dinâmica mais profunda espiritualmente, a pessoa tenderá a se tornar a terra na qual nascerá a espiritualidade. Ela poderá atuar como mestre. A missão desse decanato é despertar as consciências para uma liberdade interior, num período pré-consciente, porque só ficará consciente quando atravessar os signos de água. Mas o destino quer que ele seja o professor, que ele advogue um mundo ideal que ele próprio não pode traduzir em atos, devido ao contexto em que vive. Os anjos 51 e 52 estarão falando para esses nativos. A anja 51, Ra-Ra-Cia, deposita em nossa morada filosofal 51 a essência chamada medicina universal, pedra filosofal, que permite a compreensão da obra divina. A medicina universal é a essência que traz a cura definitiva para todo o mal, toda a doença, pois ela nos permite detectar e compreender a causa do mal, assim como nos oferece os meios para erradicá-lo e desenraizá-lo. Essa anja vai reger tudo relacionado à medicina e à cura universal em todos os níveis. Durante os seus dias e horas de irradiação, nós poderíamos compreender a razão, o motivo dos males que nos afligem e a nossa sociedade. Aqueles nascidos sob essa influência serão os grandes curadores da humanidade, portadores dos remédios universais. Aqueles que terão grandes condições para extirpar o mal. No âmbito social, poderemos nos ver em uma missão redentora, a prática da redenção social, aqueles que realizaram curas milagrosas na humanidade e todos os médicos de alma. Então aqui convém lembrar de todos os grandes seres que realizaram curas na humanidade e no planeta Terra. Essa anja vai estar relacionada com tudo ligado à medicina universal e à cura. Existe uma palestra do Trigueirinho em que ele comenta que continuamente os padrões vibratórios dos corpos materiais precisam de ajustes para se aproximarem à ideia divina e perfeita que os criou.
Então, a necessidade básica de cura na Terra é do planeta e da humanidade. A cura é uma só. O que pode mudar é a expressão dessa energia, dependendo do estágio evolutivo que encontra-se o ser humano e da necessidade da época. Podemos abordar a cura em vários níveis, começando pela cura externa, que lida diretamente com sintomas externos e possui múltiplas formas de expressão, desde a natural, na qual o indivíduo ele retira da natureza os elementos para reharmonizar seus corpos materiais, até os processos mais complexos, geralmente adotados pelos métodos da medicina. Podemos falar também da cura interior, que é guiada pela própria alma ou por curadores atuantes nos planos internos da vida, em múltiplas dimensões da natureza, que vai tratar das causas mais profundas das doenças, no intuito de aproximar as formas externas do seu modelo original de perfeição. O Trigueirinho também fala sobre a cura cósmica, que é essa modalidade de cura interior, guiada pelos curadores e hierarquias cósmicas, que vai realizar ajustes mais profundos na natureza humana, considerando a evolução de toda a espécie, dando um futuro evolutivo para a humanidade. Então, é a implantação de um novo código genético, a regeneração da natureza humana, essa nova estrutura energética do ser e sutilização dos corpos, de expressão da consciência do ser, a conexão divina e o despertar dos potenciais divinos latentes no interior do ser humano. Muitos seres ao longo das épocas da humanidade representaram a cura interior e a cura cósmica, como, por exemplo, o Mestre Jesus, um dos grandes curadores da humanidade, realizava curas milagrosas, entre tantos outros. Na cura interior, a fé é o elemento essencial. Cristo perguntava: você tem fé? E dizia: a tua fé te salvou, para indicar que a fé da pessoa curada foi o canal pelo qual o poder de Deus fez o milagre acontecer. Podemos também ressaltar a importância da postura do curador, E para isso, podemos citar a energia da humildade como essencial para esse trabalho. O curador deve assumir sua própria posição na tarefa de servir, de modo que ninguém deve considerar-se autor de cura. A cura ela ocorre por seu intermediário. Deve-se ter sempre a consciência da presença das hierarquias de cura e dos curadores internos, e ofertar seu próprio trabalho, habilidade, experiência à disposição de servir como um canal irradiador da essência divina. O curador ele é simplesmente o canal onde a poderosa energia cósmica de cura desce dos planos superiores e se materializa. Podemos ressaltar também a importância da energia do amor como energia de cura essencial que todos os seres necessitam. A energia do amor ela permeia todo o sistema solar e ela pode curar e regenerar todos os seres. A humanidade caminha para um tempo de cura. Uma nova vida e uma nova humanidade curada e regenerada florescerão sobre a Terra. Assim como as doenças, todas a cura ela também provém dos mundos superiores, como tudo que existe aqui na nossa realidade. Então a cura ela também diz respeito ao alinhamento das céfiras que antecedem a materialização. Então a cura está ligada à regeneração das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Vários anjos atuam nessa temática de cura. Outros anjos que trabalham com a cura são o anjo 6, Lalahel, a cura pela cromoterapia e pela consciência dos atos danosos. O Melahel, anjo 23, que é a capacidade de curar, ele vai trazer a cura mediante a utilização das plantas medicinais. O anjo 30 é o Mael, que vai buscar a cura do efeito da manifestação das doenças. O anjo 39, Rehael, a cura das doenças mentais relativa à relação pai-filho. Anjo 45, CLA, a cura mediante o equilíbrio e a boa distribuição do sangue. Rahaciá, a cura pela compreensão da origem do mal, a causa das doenças. O anjo 60, Mitzrael, a cura das enfermidades mentais.
O anjo 63, Anahuel, a cura pela superação das emoções e dos desejos distorcidos. A anja 68, Rabuyá, seu poder é a cura, né, pela eliminação dos hábitos nocivos e pela harmonização com o fluxo do universo. Então são vários anjos que vão tratar da cura e vão nos dar a chave da cura. Essa anja vai irradiar curas maravilhosas e fará diversas descobertas úteis à sociedade. Também que a grande cura é aquela cura que reconecta o ser humano à sua divindade perdida. A regeneração e a recuperação da nossa natureza divina perdida. Esse é o aspecto espiritual da cura. Rahaciá nos irradia a pedra filosofal. No programa, nos mostra que a pedra filosofal é essa verdade essencial, ponto de partida de todos os raciocínios justos. É a verdade que permite compreender a dinâmica do universo. Os alquimistas chamavam de pedra filosofal essa verdade minúscula que, quando interiorizada em nós, ela se constitui o ponto de partida de todos os raciocínios justos. Sem essa verdade fundamental, por mais que raciocinemos, as ideias não se sustentam, porque estarão apoiadas sobre as bases falsas. A pedra filosofal que Rahaciá nos oferece é essa verdade primeira, sem a qual não podemos compreender a dinâmica do universo. A pedra filosofal é um símbolo de alquimia que representa a pureza e a imortalidade. Ela é um dos objetivos da alquimia, a criação da pedra filosofal, capaz de transformar qualquer metal em ouro. Espiritualmente significa o mesmo que evoluir para um estado superior, transcender de um metal qualquer para ouro. Então, é um segredo alquímico hermético mantido pelos alquimistas, era o encontro da pedra filosofal, que na verdade é a capacidade de transformar qualquer metal em ouro, significa transformar o chumbo da personalidade no ouro do espírito. O ouro representa esse estado de consciência puro e inalterável, sem as instabilidades dos desejos, que representa a manifestação da divindade dentro do ser humano. Segundo os alquimistas, a pedra filosofal também pode ser usada para criar o elixir da vida eterna, que tem a propriedade de prolongar a vida de uma pessoa e torná-la imortal, livre de todas as doenças. A pedra filosofal e os seus poderes estão relacionados com a transmutação e a vontade criadora que existe dentro de cada ser humano. Em termos teóricos, com a pedra filosofal é possível obter riqueza infinita e juventude eterna. Os alquimistas representam a pedra filosofal com figuras geométricas com diversos significados. Um triângulo que representa o sal, o enxofre, o mercúrio e as 3 substâncias celestiais, seguido de um quadrado em seu interior, que representa os 4 elementos, e um círculo que representa a unidade. Nicolas Flamel foi um alquimista que, segundo a história, teria fabricado a pedra filosofal, o elixir da longa vida, e realizado a transmutação dos metais em ouro, por meio de um livro misterioso que se tratava de cabala e de alquimia. E também podemos citar como um dos grandes alquimistas da humanidade, que nos conduz ao encontro da pedra filosofal, Conde Saint-Germain, que também descobriu a pedra filosofal e o elixir da imortalidade. Se diz que ele viveu muitos séculos e mantinha a mesma aparência. Seu grande objetivo foi libertar a humanidade da opressão, da injustiça, da ignorância, da dor, da maldade, do ego e de tudo que aprisiona a alma. Então ele deixou um legado de ensinamentos para o despertar da consciência. Saint-Germain viveu mais de 300 anos, pelos relatos, e desaparecia de um lugar e aparecia em outro. Sempre mantinha a aparência de 45 anos de idade porque ele fazia uma alquimia interna tão grande que ele não envelhecia. Saint-Germain é o Chohan do 7º raio cósmico da chama violeta, que é uma chama poderosa usada para transmutarmos todas as nossas densidades em bênçãos. Um outro poder irradiado por Rahaciá é elevar a alma à contemplação das coisas divinas, descobrir os mistérios da sabedoria. Um dos aspectos interessantes é que o nome sagrado da anja Rahaciá é Deus oculto.
compreender o significado de Deus oculto quando olhamos para a árvore da vida e vemos que a primeira séfira, né, do pilar da graça e da misericórdia é Roquimá, que é a segunda séfira, a séfira da sabedoria. Né? E depois vem, logo abaixo dela, Resed, e aí depois a sétima séfira, Netzat, que é a manifestação dessa sabedoria. Então, na verdade, essa anja, esse posicionamento sefirótico, vai fazer com que a gente consiga contemplar, tenha condições de contemplar aquilo que se encontra por trás, aquilo que se encontra além, que seria essa sabedoria provinda das duas séfiras anteriores a Netzat, né? Que vem no caso da segunda séfira, que se manifesta na quarta séfira e que se concretiza na sétima séfira. A capacidade de compreender essa sabedoria que vem da segunda séfira faz com que as forças de Rahassiá sejam muito luminosas, justamente porque ela rege esse caminho cabalístico no sentido de retorno para a espiritualidade, no sentido de subida. E é interessante que no programa fala também do anjo 30, que rege também esse caminho número 21, só que no sentido de ida para a matéria. Então, esse anjo ele vai favorecer exatamente o aspecto contrário, vai trazer uma visão ampla da realidade material. E aqui na Anja Rahassiá vai trazer uma visão ampla da realidade espiritual, da sabedoria espiritual. Então esses dois anjos são curadores. Então a diferença entre eles é que o Mael vai estar ativando a nossa orientação para o plano físico e Rahassiá ativando a nossa orientação para os planos espirituais. Então o Mael ele vai ser o especialista em tratar a enfermidade do ponto de vista dos efeitos, Rahassiá do ponto de vista das causas das enfermidades. Para contemplar as coisas divinas é preciso fechar os olhos de certo modo para aquilo que é humano. Então tá dessa forma aqui no programa. É preciso dar as costas ao material, então, para contemplarmos o que está oculto a nós. Essa anja nos coloca em condições de contemplar essa sabedoria que se encontra além dos sentidos físicos, que provém lá da segunda séfira de Roquimá. Uma passagem interessante que explica um pouco, né, das 5 passagens da Anja Rahassiá pelo calendário angélico, regendo aqui os 360 graus. Etapas de construção dessa percepção da verdade dentro de nós. O primeiro ponto é um ponto de fogo. O anjo atua sobre a nossa personalidade moral, que percebe instintivamente a verdade. O segundo ponto, a segunda passagem, é um ponto de água, impregna os nossos sentimentos dessa verdade. O terceiro ponto é um ponto de ar e a essência do anjo penetra na nossa razão. O quarto ponto é um ponto de terra, e a sua doutrina é materializada no nosso comportamento. O quinto ponto, que é a quinta essência, o anjo realiza a síntese de todos os pontos precedentes. A Anja Rahassiá influencia a química e a física, revela os maiores segredos da natureza, notadamente que é a pedra filosofal e a medicina universal. Permite compreender a dinâmica do universo e a origem e como se processam suas leis. Transmite a natureza das coisas por revelação e assim nos permite conhecê-las antes mesmo da sua experimentação. Podemos comentar que pela coluna da direita os conhecimentos todos são recebidos por revelação e não pela experiência, pela dor, como ocorre pela esquerda. As forças da direita nos evidenciam como são as coisas nos mundos superiores, nos transmitem os infinitos conhecimentos ocultos, as propriedades dos reinos inferiores e o manuseio das forças curativas. Então, daí também vem o atributo, nessa qualidade embutida do poder denominado Deus oculto. Essa sabedoria captada pela revelação, né, que é a contemplação, que o silêncio, que os estados meditativos e que a arte proporcionam. Essa contemplação dos mistérios e da sabedoria divina, esse elevar da alma a essa contemplação são atributos da sétima séfira Netzat. A Anja Rahassiá nos permite conhecer a assinatura de todas as coisas, o selo planetário zodiacal que todos os animais, planetas e metais portam. Essa assinatura de todas as coisas é a identidade, o DNA, as propriedades, as virtudes, as forças elementais provindas de outras dimensões.
Conhecer as propriedades e as virtudes atribuídas a todos os seres, né? Conhecer a sua natureza oculta. Essa natureza oculta deve ser estudada através da inspiração, da intuição, mais do que da mera observação prática desta realidade material. Conhecimento possibilita entrar em contato com esses elementais, com esses mundos, com esses seres. Conhecer todas as suas propriedades. Um tema que é essencial para o conhecimento do universo material. Rahasia representa um dos pontos mais ativos da alta ciência, a ciência verdadeira, que nos chega pela via da inspiração. Rahasia nos favorece os processos de cura à distância, por meio do conhecimento da assinatura e a correspondência das coisas, que nos coloca em contato com as forças da natureza e torna possível atuar no processo de cura. Por meio de um objeto qualquer, o DNA de uma pessoa, uma foto, também facilita para que nos coloquemos em contato com o enfermo e possamos atuar no processo de cura. Essa técnica é muito praticada dentro da doutrina espírita. O programa negativo vai nos trazer a distorção. O estudo da distorção do poder vai nos proporcionar um estudo angélico de forma mais aprofundada, baseado na autoobservação das nossas condutas, da detecção da distorção do poder dentro de nós. A partir do instante em que detectamos que praticamos a distorção, temos que promover um trabalho de autotransformação com a ajuda do anjo de luz para que possamos alinhar e equilibrar o poder dentro de nós. Esse é o trabalho angélico proposto. A distorção do poder vai representar todo o excesso ou toda a escassez do poder luminoso irradiado. Então, as características serão todas contrárias a tudo que foi explicado. Então, no caso, se Rahasia de luz é o uso da medicina para promover a vida e o equilíbrio e a harmonia, a distorção vai ser o uso da medicina para a destruição da vida e para o desequilíbrio, a atuação das forças malignas, a ignorância, a incompreensão das leis divinas e da verdade que se oculta no propósito das doenças. Então, vai ser aquela medicina que trata apenas dos sintomas físicos sem procurar a causa das doenças. O exercício da medicina para exclusivo ganho material, buscando poder e prestígio pessoal. Materialismo excessivo, apego, ateísmo e egoísmo. A falta de conhecimento e consciência espiritual nas profissões médicas. A falsidade e a ineficácia nas terapias e tratamentos. Impostores trapaceiros que abusam da boa-fé e aproveitam-se da ingenuidade e da ignorância das pessoas, com promessas de saúde, bem-estar, riqueza e tudo aquilo que a clientela anseia. Fraude, ilusão e ciência sem consciência. Então, no programa, ressalta a atuação dos charlatões e de todos aqueles que abusam da boa-fé das pessoas, prometendo a elas coisas extraordinárias. Pessoas que afirmam possuir conhecimento, mas que de fato não possuem, e que abrem consultórios para atender, fundam centros de estudos ou práticas místicas. Os ignorantes são inclinados a prometer, pois eles ignoram o esforço que as transmutações demandam. Observem um ponto interessante, que muitas pessoas estão à procura de poderes, de palavras de poder, sem nada dar em troca, ou seja, de facilidades, sem estar dispostas, prontas a promover mudanças importantes e verdadeiras em suas condutas, nos seus hábitos nocivos. Elas desejam enganar a si mesmas, desejam crer que tudo depende de uma palavra, uma vibração nos ares, e essa ilusão interior conduz essas pessoas diretamente ao grande enganador exterior, que vai tirar delas todo o recurso material até que a pessoa consiga perceber e sair de todo esse mecanismo, que na verdade é um indicativo que esse mecanismo ela traz dentro de si. Então, para que não encontremos esses trapaceiros, esses charlatões externos, é preciso que a pessoa cure o padrão interno de desejo de auto-engano por facilidades espirituais e não por uma verdade interior mais profunda e realmente transformadora. Existem muitas formas de trabalhar com a distorção,
Devemos evitar de todas as formas a prática dos poderes distorcidos do abismo. A indicação é que possamos trabalhar realizando as orações, a conexão com o anjo de luz. Também é indicado o trabalho por meio da evocação do salmo ou da contemplação da letra divina e também pelo estudo dos poderes e a prática da autoobservação incessante. Então, que a anja Rahaciá possa nos conduzir no caminho da luz. Anjo 51, Rahaciá. Medicina universal, pedra filosofal. Deus oculto. É a terceira anja do coro dos principados. O salmo de conexão é: ao Senhor, glória eterna. Alegre-se o Senhor em suas obras. Salmo 104, versículo 31. O que se pode obter de Rahaciá? A medicina universal, a cura dos enfermos, a capacidade de detectar a causa das doenças e realizar a cura definitiva. A pedra filosofal, a compreensão dos altos mundos celestes e a verdade essencial dos raciocínios justos. Sabedoria e compreensão da dinâmica do universo e suas leis, revelação de mistérios, segredos na natureza e o conhecimento das altas ciências pela via da inspiração. Elevação da alma pela contemplação, iluminação divina e uma missão redentora. Desapego, bondade infinita e serviço divino incondicional. O conhecimento do selo planetário e zodiacal que todos os animais, plantas e metais portam. O estudo da medicina, química, física e as ciências abstratas. Favorece as descobertas úteis à sociedade, rege os grandes curadores. Invocação. Rahaciá, Rahaciá, Rahaciá. Ó Eterno, se me elegeste para ser o braço de tua justiça e o executor de tua providência, ajuda-me a suportar o peso dos meus erros e inscreve em minha conta meus atos de bondade, de forma que a balança da minha atuação na terra mostre minha fidelidade. Instrua-me, Senhora, sobre teus desígnios ocultos. Não faças de mim teu instrumento cego. Faz com que minha consciência se veja iluminada com a tua luz. Exortação. Rahaciá exorta. Tu pediste responsabilidades, peregrino, e o Eterno ouviu a tua voz. Por isso te colocou sob minha jurisdição. Não será para ti cômodo nem agradável ser o executor da minha justiça, porque teus irmãos não te verão como realmente és. Em tua tarefa executória, peregrino, será fácil que te percas, será fácil que confundas meus poderes com teus poderes, que confundas meu rigor com teu rigor, e que te tornes assim um criador de desordem e caos. Por isso, é necessário que busques meu incentivo em teu interior, e quando o encontrares, verás que, em meu rigor, subjaz uma bondade oculta, essa bondade, peregrino, que permite a vida subsistir. Encontrar essa bondade em ti deve ser a tua grande aventura humana. Se tu não a encontras, se não a vivificas, se não a derramas ao teu redor, terás perdido a partida e não será mais que uma pobre raposa em um mundo de lobos. Invocação e exortação adaptadas da obra de Kabbalev.